aos médicos, espero que lhes seja reconhecido aquilo que é o valor que eles têm no meio disto tudo, que seja devidamente reconhecido, que lhes seja neste momento dada a oportunidade de poderem descansar. Muitos estão em sofrimento ético e em burnout e precisam de descanso. Há que distinguir duas fases da pandemia, uma o confinamento, que genericamente correu bem, e a outra que é o desconfinamento, que genericamente está a correr mal. O que é que o SNS tem de melhor no nosso país? Os profissionais de saúde, os médicos, os farmacêuticos, os enfermeiros, os assistentes operacionais, temos os melhores profissionais da Europa. Quando, no dia 2 de março, foram anunciados os 2 primeiros casos em Portugal, eu escrevi nesse mesmo dia aos médicos a fazer um apelo para que todos os médicos, nomeadamente quem trabalhava no setor privado e quem já estava formado, pudesse dar o seu contributo para ajudar o Serviço Nacional de Saúde a ultrapassar esta fase difícil. E a resposta foi brutal. Em cerca de 48 horas, tivemos quase 5 mil médicos que se ofereceram para ajudar o Serviço Nacional de Saúde, nos quais se incluíam muitos médicos reformados. Sei que o contributo de todos estes médicos foi absolutamente essencial para a resposta que demos a esta crise e continua a ser importante. A região de Lisboa e do Alentejo existiu desde o início falta de capacidade em termos de meios humanos e técnicos para assegurar a identificação, o isolamento e, sobretudo, rastrear aquilo que são os contactos das pessoas que vão sendo positivas. Porque faltam médicos de saúde pública, faltam técnicos da área da saúde pública, enfermeiros, faltam equipamentos do género daqueles equipamentos à distância que permitia fazer uma monitorização mais adequada. É assim, eu acho que as medidas mais urgentes são o cumprimento efetivo daquilo que são as regras que estão definidas pela Direção-Geral de Saúde. Isto é, a primeira medida é o distanciamento social. E o distanciamento social começa a não ser cumprido. Ao não ser cumprida a regra do distanciamento social, nós temos que nos agarrar a outras coisas, nomeadamente às máscaras, que são muito importantes, que é a segunda grande medida, e depois, obviamente, cumprir as regras de higiene, seja a etiqueta respiratória, seja a lavagem frequente de mãos com solução alcoólica. Mas depois há que ter regras, por exemplo, nos grandes eventos. Nós não podemos distinguir entre grandes eventos políticos e grandes eventos não políticos. E sabe, quando nós lutamos contra uma pandemia, nós estamos a jogar na antecipação. E antecipar é fazer as coisas rapidamente. Antes, a gente quando pensa numa decisão tem que a executar. Se a gente vai executá-la passar 2 ou 3 semanas, a pandemia vai se espalhando. Porque nós, este surto que nós tivemos aqui, estes surtos aqui em Lisboa e Grande Lisboa, já podiam ter sido controlados há mais tempo, muito provavelmente se as medidas tivessem sido todas antecipadas na devida altura. Os médicos, no meio disto tudo, têm sido uns grandes heróis, têm sido eles que têm dado um papel e têm tido uma posição muito importante para que esta pandemia, apesar de tudo, ter um impacto em termos de letalidade mais baixo do que em muitos outros países. E, portanto, eu gostava de dizer aos médicos que a Ordem dos Médicos estará sempre ao lado deles, que vai continuar a lutar até às últimas instâncias para que os médicos sejam respeitados e seja valorizado aquilo que é o papel que eles têm, dadas as suas competências específicas, o seu conhecimento, o seu tempo de formação, porque este é o momento certo para o fazer. Repare que todos os países da Europa, de uma forma geral, a maior parte dos países da Europa, estão a valorizar o trabalho dos seus profissionais de saúde e, sobretudo, dos médicos. Estão a valorizá-lo de várias formas, não propriamente só através de prémios, mas através de revisões da própria carreira dos profissionais, através de outras situações que significam o reconhecimento do trabalho dos profissionais de saúde, como homenagens que têm sido feitas. Eu lembro que o Presidente Macron, há pouco tempo, fez uma homenagem aos médicos franceses, por acaso também fez aos médicos franco-portugueses e aos portugueses, e nós aqui em Portugal não vimos nada disso. Nós aqui em Portugal tivemos o Dia do Médico, eu não vi nenhuma declaração de nenhum político a felicitar os médicos no Dia do Médico. Já passamos a fase, teoricamente, mais complexa da pandemia, que foi quando ela chegou, quando ela entrou em força, em que estávamos a ter mais de 1000 casos por dia, basicamente concentrados na região norte. Nem uma palavra aos profissionais de saúde. Palavra a sério.
tivemos o Dia de Portugal, o Presidente da República disse que depois que ia fazer uma homenagem aos primeiros profissionais que viram o primeiro doente. Mas não passou daqui. Do Governo, nada. O PSD fez uma proposta de dar um prémio aos profissionais de saúde àqueles que estiveram na linha da frente. Se o PSD hoje me conseguir explicar quem é que esteve na linha da frente e qual é a diferença entre a linha da frente e a retaguarda, eu seria um homem muito feliz, sabe? Estratégias erradas numa guerra, que é um combate difícil, contra um vírus que nós conhecemos mal, têm que ser estratégias concertadas, bem planeadas, organizadas. Ok, esta foi a primeira vez que tivemos este vírus e desta forma pandémica. Tudo bem. No inverno não pode ser assim. Nós hoje já devíamos ter tudo planeado para o inverno. Eu quando digo tudo planeado e concretizado. Repare, nós encomendamos as vacinas da gripe sazonal, mas é importante que a gente tenha a garantia que os 2.400.000 vacinas que o Governo encomendou, que efetivamente cheguem a Portugal no momento certo. Nós já devíamos ter definido o plano de vacinação. De quem é que vai ser vacinado e quando. Que é para quando se anunciar a vacinação, como aliás a nossa Diretora-Geral de Saúde já falou, de repente, em setembro, corre toda a gente para os centros de saúde para ser vacinado. E não pode ser assim. Isto é mau. Numa altura pandémica é mau. Por isso, aos médicos, espero que lhes seja reconhecido aquilo que é o valor que eles têm no meio disto tudo, que seja devidamente reconhecido, que lhes seja, neste momento, dada a oportunidade de poderem descansar. Muitos estão em sofrimento ético e em burnout e precisam de descanso. E esta oportunidade agora em que as coisas estão mais ou menos relativamente controladas, era uma altura para os médicos fazerem férias, claro, não todos de uma vez, enfim, em grupos, não é? Fazerem férias, descansarem, porque eles precisam de recuperar energias, porque a próxima fase pode ser uma fase em que o trabalho vai ser muito maior em termos de volume do que este.